Neste vídeo eu vou esclarecer algumas dúvidas com você sobre os danos causados pelos alcalinizantes. Você acredita que cabelos danificados podem ser reparados? Talvez não. Vem comigo. Olá, meu nome é Carlos Cruz, eu sou autor deste livro aqui, The Colorist Mind, A Mente do Colorista, ou seja, uma obra destinada a profissionais cabeleireiros, tá bem? Então, se você é um cabeleireiro e quer saber tudo sobre colorimetria capilar avançada, aqui está 270 páginas, dividido em 15 capítulos, preparado para você com todo carinho, tá bem? E o conteúdo que nós vamos falar hoje é baseado neste livro aqui, só para você degustar um pouco do que tem aqui dentro, do que há aqui dentro, preparado para você. Agora, você já deu o seu like, já subscreveu-se no canal? Se não, está a esperar o quê? Bota aí o seu dedinho, tá bem? Deixa aí o seu like e vamos começar o conteúdo. Antes de pensarmos em como reparar os cabelos, precisamos saber quais os tipos de agentes que os danificam. E um dos mais importantes, de certeza, são os agentes alcalinizantes. São os químicos responsáveis pelo efeito de tumefação na fibra capilar, de modo a facilitar a entrada das moléculas de tratamento ou de transformação química. Mas o que é tumefação? Que palavra esquisita é essa? Sabe aquele papo que todo mundo fala? Temos que abrir as cutículas do cabelo? Pois isto não existe. E eu provo tudo isso para você com base científica, ou seja, a ciência que estuda os cabelos na tricologia que está neste livro aqui, tá bem? Agora, vamos seguir em frente. Sem esse tipo de químico, dificilmente conseguiríamos resultados de colorações ou nas colorações por oxidação, por exemplo. Neste caso, percebemos que os álcalis eles têm função contrária aos agentes acidificantes. Um fecha e o outro estufa, ou seja, incha a fibra. Além de serem usados para provocar esse inchaço, que é essa tumefação da fibra capilar, também tem a função de normalizar as formulações com pH excessivamente alto. Agora, essa substância ela é muito comum nas colorações por oxidação. Contudo, a sua função é ajudar no processo de oxidação das melaninas dos cabelos. Entretanto, para isso, é preciso ter um cuidado muito importante, pois o uso inadequado pode trazer muitos problemas dentro dos salões de beleza, tanto para os cabeleireiros com muita experiência ou com pouca experiência, e principalmente para os clientes. Agora vejamos, quando se trata de agentes alcalinizantes, estamos a falar de polaridade química. Ou seja, é um tipo de químico que trabalha contrário à beleza e saúde das cutículas dos cabelos. Sendo assim, o uso indiscriminado pode causar sérios danos à fibra capilar. Mas por que isto acontece? Simplesmente pelo fato de elevar o pH ao extremo e, consequentemente, a haste capilar não resiste tal exposição. Todavia, isso não significa que os cabelos têm necessariamente de ser neutralizados como nos foi ensinado. Pontos estes que eu explico em detalhes no livro, tá bem? Pois eu deixo claro também que cabelo não tem pH. Mas vamos seguir porque esse assunto para um outro vídeo. Agora, quais são os álcalis ou os alcalinizantes mais utilizados atualmente? O amoníaco, aminometilpropanol, dietalonamina, trietalonamina e monoetalonamina, que são os casos das chamadas colorações sem amoníaco. Estes agentes, além de provocar inchaço à fibra do cabelo, ajustam o potencial de hidrogênio, como nós já falamos, para que os agentes precursores de cor penetrem na haste capilar, que na verdade isso tem a ver com construção de cor, que também faz parte do conteúdo deste livro, onde eu dediquei um capítulo inteiro a falar somente deste assunto. Este processo todo
ele trabalha diretamente nos melanossomos, ou seja, naquilo que nós chamamos de cimento intracelular, que é a proteína responsável por envolver os glândulos de melanina do cabelo e manter isso tudo no seu devido lugar. No entanto, a remoção ou a despolimerização dessa proteína, ela é irreversível. Você já ouviu falar na quebra da queratina do cabelo, ou seja, o cabelo perdeu massa? É exatamente isso que acontece, provocado pelos agentes alcalinizantes no cabelo. Em suma, o uso indiscriminado e recorrente leva a fibra capilar ao extremo, ou seja, ela acaba por partir. Situações essas que são muito recorrentes, principalmente nos processos de descoloração. Agora, infelizmente, a falta deste conhecimento, no caso da colorimetria capilar avançada, leva alguns profissionais a praticar um hábito pouco saudável para os cabelos. Embora eu sei que muitos cabeleireiros tenham uma boa intenção, né, mas eles estão a fazer uso de superaclarantes, superaclaradores para tonalizar os cabelos pós-descolorações, e isto é muito mal. Agora, a pergunta é: cabelos danificados podem ser reparados? Em resumo, na área da cosmética, tem havido uma procura cada vez maior por moléculas capazes de se ativar com o córtex da haste capilar. Para isso, temos assistido um crescimento exponencial do uso daquilo que nós já ouvimos falar muito sobre nanotecnologia, por exemplo, com o fim de reverter estes danos que são causados pelos alcalinizantes, os persulfatos, no caso os descolorantes. Mas eu posso afirmar que é impossível, ainda é impossível, reparar uma fibra que foi quimicamente destruída, tá bem? Então, ou seja, por isso que nós temos os cabelos com o termo quimicamente tratado. Ao passo que é muito comum encontrar entre o público final, até mesmo cabeleireiros, pessoas que acreditam que ao tomar uma medicação o cabelo pode ser recuperado totalmente. Por outro lado, outros acreditam que fazer sessões de tratamentos capilares, como os populares cronogramas capilares, já seria suficiente para recuperar a fibra do cabelo. Entretanto, isto é praticamente impossível. Tudo isso porque o cabelo, presta atenção, o cabelo é uma fibra de queratina queratinizada, que por sua vez não se regenera como a nossa pele. Mas o que acontece com os tratamentos cosméticos usados então na recuperação da fibra capilar? Tenho certeza que esta é uma boa pergunta. Na verdade, são moléculas minúsculas de produtos cosméticos que são atraídas para o cabelo, ou seja, para as fissuras, as erosões do cabelo. Ou seja, esta ação química ela acontece através de ondas eletrostáticas, ou seja, íons positivos e negativos que são liberados tanto pelos produtos químicos quanto pela fibra capilar. Desta forma, os ativos químicos, principalmente a proteína chamada queratina, gera uma afinidade com a proteína do cabelo. Então é isso que acontece. Ou seja, este efeito nos dá um efeito de cabelo tratado, mas é um efeito de cabelo tratado. Tudo passa pelo processo de hidrólise, por isso que temos as chamadas queratinas hidrolisadas, né, de modo a proporcionar o magnetismo necessário para que as moléculas de tratamento sejam atraídas pelo cabelo, pela fibra capilar, e aí nós temos a sensação de preenchimento da fibra. Agora, quando nós vemos um pote de creme, por exemplo, é muito comum nos depararmos com apenas um creme, não é? Enquanto que, na verdade, o que nós temos ali são moléculas hidrolisadas, enfim, entre outras coisas, que quando entram em contato com o cabelo ou com o ar, elas entram em estado ativo. Agora, em síntese, isto nos ajuda a explicar o que acontece quando um produto entra em estado de entropia, por exemplo, que é o estado de apodrecimento da matéria. Em resumo, isso nos dá a entender que as moléculas só ficam vivas, né, entre aspas, quando entram em contato com outras moléculas energeticamente opostas. Sendo assim, também vale para as contaminações, ou seja, no caso da entropia. Agora, neste momento, o caro colega pode estar aí a perguntar-se, se o cabelo não se regenera, por que eu devo usar tratamento? Olha outra pergunta interessante.
O que deve ficar claro nessa questão é que os produtos de tratamento têm a função de estabilizar a fibra capilar, deixando-as mais brilhantes e mais macias. No entanto, mas ela estabiliza o pH da química. No tocante às chamadas reconstruções, são produtos concebidos com peso molecular diferente, capazes de penetrar até as hélices, tendo por objetivo o fortalecimento das cadeias peptídicas, né? Agora, é importante você prestar atenção que eu falei cadeias peptídicas. E nós precisamos necessariamente, quando nós falamos de cadeia peptídica, precisamos falar de umectação. E não é por nada que o couro cabeludo ele produz graxa, ele produz óleo, que é o chamado filme hidrolipídico, ou seja, o cabelo ele precisa de óleo e não de água, porque nós estamos a falar de uma fibra hidrofóbica. Para isso eu tenho um vídeo a falar sobre hidratação, que é com um título bastante incomum, ou seja, cabelo deve ser hidratado, que eu vou deixar aqui no card para você, e aí você veja como que aquilo foi construído. Por último, e não menos importante, os produtos de tratamentos para cabelos, eles são balanceados com agentes acidificantes, como já mencionamos aqui, com a função de controlar o pH do produto que foi alterado. Em suma, os cabelos não podem ser necessariamente recuperados uma vez danificados. Devemos lembrar de que estamos a falar de fibras queratinizadas, ou seja, fibras mortas. Interessante, não é? Caso você queira saber um pouco mais sobre esses assuntos pertinentes ao universo do cabelo, da colorimetria capilar, salão de beleza, então deixa aqui o seu comentário logo abaixo e muito provavelmente sua questão pode virar um vídeo como este, tá bem? Caso você queira adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui um link na descrição e você pode ir lá entrar na página do livro, lembrando que o livro é acompanhado com um curso online específico para loiros, ou seja, você vai comprar o livro e também vai receber um curso totalmente gratuito para acompanhar a leitura do livro, tá bem? Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço, espero que você tenha aprendido alguma coisa com este vídeo. E eu espero que você possa também deixar o seu like, tá bem? Um forte abraço e até um próximo vídeo.